Nós vamos agora celebrar juntos, como a Igreja Presbiteriana Independente, mensagem do pastor Rodolfo Montosa. E porque não há outro igual ao Senhor, é que nós estamos aqui, nessa conferência Família Brasil. Eu quero saudar a todos que nos acompanham e com esse coração que eu sei que você está aí desejoso, que o Senhor abençoe a tua casa, restaure a tua casa, esteja trazendo novidades, esteja surpreendendo o teu lar, é que nós entramos com confiança na presença dEle. Meu nome é Rodolfo Montosa, sou pastor da primeira IPI de Londrina, e eu agradeço muito o convite de poder participar. Pastor Ezequias, muito obrigado pelo seu convite, que o Senhor continue abençoando a sua vida, seu ministério, a sua família, que tudo vá bem naquilo que você empreender, em nome de Jesus. Obrigado pelo convite. E para falar sobre família, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 128. Eu escolhi esse livro porque ele é uma pintura a respeito da família abençoada pelo Senhor. Ele é uma pintura linda em que o Senhor inspirou o salmista e ela mostra um pouco do coração de Deus acerca da família. E à medida que nós estivermos lendo o Salmo, nós vamos aprender algumas lições, alguns princípios que ele vai nos trazer. E esses princípios que o Senhor quer nos ensinar hoje, a partir desse Salmo, dizem respeito ao fundamento dessa família, à sustentabilidade dessa família e ao testemunho dessa família na face da terra. É o desenho que o Senhor fez em Salmos. Aqui começa no primeiro versículo, falando já do fundamento. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Fundamento significa alicerce, significa onde você está enraizado. O salmista começa dizendo que bem-aventurado ou feliz é aquele que tem as suas raízes baseadas no temor a Deus, não somente de buscar a Deus, de entender a vontade de Deus, mas um desejo profundo de respeitar, de seguir, de obedecer, de fazer valer essa vontade na sua vida. Em certo sentido, Jesus também disse isso, quando encerrando o Sermão da Montanha, um sermão lindo registrado em Mateus 5, 6 e 7, um sermão que traz muitos ensinamentos. A hora que ele chega lá no finalzinho, ele fala o seguinte: tem duas maneiras de a sua casa ser fundamentada, estabelecida, alicerçada. Se você ouvir as minhas palavras e as praticar, presta atenção, ouvir e praticar. Quantas vezes na nossa vida a gente falou assim: isso eu já sei, isso é coisa velha, hein? Ô pastor, não tem uma nova não? Porque isso daqui já, né? A pergunta para nós é a seguinte: você está vivendo? Porque aquilo que você diz saber, mas não pratica, não vive, aquilo que a gente fala que sabe, mas não vive, a gente não sabe. A verdade é essa. Por isso Jesus, de uma maneira tão clara, ele fala: olha, quem ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem que estabeleceu, que fundamentou, que alicerçou, que construiu a sua casa, a sua família, o seu coração, os seus sonhos, os seus projetos, a sua vida sobre a rocha. E aí o que acontece? Desceram as chuvas, sopraram os ventos, submergiram os rios, as adversidades que vêm de cima, que vêm do lado, que vêm de dentro, que vêm de baixo, vem tudo quanto é jeito, vem sobre essa casa, mas como ela está bem fundamentada, ela não cai, ela fica firme, ela prevalece contra os tempos de adversidade. Contudo, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, disse Jesus, ou seja, não está fundamentado em mim, não está conectado comigo, não faz do meu coração o seu coração, não me busca em primeiro lugar. Qualquer vento que soprar, qualquer chuva que cair, qualquer tremor da terra ou água que submergir, vai derrubar essa casa. Porque ouviu,
e não praticou. O temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, é você ouvir e viver. A gente ouve e entende pela revelação do Espírito Santo, e a gente também, pela ação do Espírito Santo, consegue viver. O fundamento da sua casa está em Deus. Qual foi a última vez, diante de tomar uma importante decisão, você juntou a sua família e falou: vamos orar, vamos buscar em Deus uma confirmação, vamos pedir para Deus uma orientação, vamos buscar com todo o nosso coração. Existem várias maneiras de exercitarmos na prática o temor ao Senhor para sermos bem-aventurados, mas todas elas apontarão para uma família que ela vive desejando a bênção, a presença, a orientação, a exortação, o ânimo que vem dos céus. Princípio número 1 que nós estamos entendendo hoje: uma família abençoada por Deus tem a sua aliança alicerçada, fundamentada no Senhor. Como é que está isso na sua vida? Talvez algumas áreas da vida estejam fundamentadas na rocha, talvez tenha ali uns puxadinhos que estão sobre a areia, sabe? Por exemplo, a tua vida financeira está sobre a areia, se endivida, toma decisão de tudo quanto é jeito, não busca o Senhor, aí fica lá fazendo pactos, buscando para Deus abençoar, mas não houve sabedoria. Então eu quero te convidar, se por acaso essa é uma área que está na areia, hoje é o dia de trazê-la para a rocha, é o dia de arrependimento, é o dia de busca, é o dia que desejamos estar mesmo na presença do Senhor. Mas o texto continua, e ele vai nos dizer agora não somente do fundamento, mas da sustentabilidade dessa família abençoada pelo Senhor. E a sustentabilidade dessa família, ou seja, está bem fundamentada em Deus, mas como é que a coisa rola daqui para diante? Diz respeito aos relacionamentos. E logo de cara é o relacionamento do marido e da esposa. Tudo começa aí. Quando o marido e a esposa estão bem, tudo o resto vai bem. Quando o marido e a esposa estão com fissuras, estão com rompantes, estão com divergências, sabe aquele fio desencapado, dando choque, a coisa complica para toda a casa. E o salmista começa dizendo aqui, eu vou falar do versículo 3, depois eu volto para o 2, sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera, seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. E aí o 2, e você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Então primeiro é a dimensão do marido com a esposa. A esposa, diz aqui nessa pintura da família, ela tem que estar em casa, bem. Essa figura do interior da casa é a figura da sensação da mulher estar protegida, estar cuidada, estar recebendo carinho, estar recebendo atenção, estar recebendo palavras que levantam, que animam, que elogiam. Homem, cuida bem da sua esposa, meu caro. Fale não somente bem dela para outros, mas fale bem dela para ela. Identifique as virtudes de Deus sobre a vida dela, os tesouros que Deus depositou sobre a vida dela. Seja você aquele que a deixa no interior da casa e ela tem esse sentimento que a sua casa é o melhor lugar para estar na face da terra, porque essa esposa deste homem, ela se sente assim, no interior da casa, protegida, cuidada, íntima do seu marido e da sua própria identidade. Mas tem uma outra figura, a videira. Essa mulher que é cuidada assim, é protegida dessa maneira, e o relacionamento ele nasce, ele é nutrido nesse carinho, ela é uma videira frutífera. A videira tem 3 figuras interessantes. Primeiro é a uva, que diz respeito a um alimento. Depois dela também vem o vinagre, que diz respeito a tempero. E da videira também vem o vinho, que diz respeito
a alegria, né? A figura do vinho na Bíblia sempre diz respeito à alegria. Uma esposa bem cuidada, ela será uma esposa que vai alimentar, que vai sempre temperar e que vai trazer muita alegria na sua casa. Aí, homem, olha que coisa legal, você que cuida bem da sua esposa dessa maneira, e essa conferência é para aquecer os nossos corações como casais, também, dentre tantas coisas que Deus está fazendo e fará, o homem tem uma promessa: comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. O versículo 2, o homem será feliz, não tem jeito, cuida bem da esposa, você vai ser feliz. Há uma alegria que vem desse cuidado, que contagia a tua vida. Eu sou casado há 32 anos, não parece, mas é, 32 anos casado, mais 2 anos e meio de namoro, então faz bastante tempo que eu convivo com a Cibele, e uma coisa muito interessante nessa história, é que ela sempre me trouxe muita alegria, e ela sempre me estimulou demais para ir e para seguir. Então talvez essa dimensão do relacionamento do casal seja verdadeira, não estou aqui falando de uma utopia, talvez seja o projeto de Deus que Ele quer restaurar e resgatar na sua vida. Chega da briga, chega de um lar cheio de rugas, de um relacionamento de alfinetadas, de machucar um ao outro. Acaba isso na tua vida, isso não é de Deus, isso não é dos céus, isso é do inferno. Quer saber? Tem cheiro de enxofre. A tua casa tem cheiro de enxofre? Ou tem cheiro de um bom perfume de Jesus? Então, marido, quando você cuida da sua esposa, o que acontece é que a sua esposa, ela te alavanca, ela te empurra. Por isso que no Salmo fala assim: você vai comer do seu trabalho, você vai ter forças para sair de casa, você vai ter ânimo para sair de casa. Esse é o desenho que Deus quer. E Ele precisa curar os nossos relacionamentos, para isso ser resgatado e restaurado na família brasileira, a partir das igrejas do Senhor, da igreja do Senhor Jesus espalhada aqui na face da terra. E mais, diz aqui que tudo irá bem. Sabe o que acontece com esse homem? Esse homem que está vivendo essa dimensão, ele se sente realizado, ele se sente pleno, ele se sente satisfeito, ele não tem que ficar buscando fora de casa, porque em casa ele vai ter sempre o melhor carinho, o melhor alimento, o melhor ouvido. Quando os casais descobrem isso é uma combustão dos céus, que te leva direto para a presença do Senhor. Casais, essa é a dimensão que Deus está desenhando e quer fazer nas nossas vidas. Não importa o que o inimigo tenha feito até hoje, o Senhor quer resgatar isso na tua história. Aí ele chega para uma segunda dimensão desse relacionamento, é a relação com os filhos. Diz aqui nesse texto que lemos: os seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da mesa. Uma figura linda, a figura do rebento. Ela traz essa beleza, né? Antes de a oliveira dar o seu fruto, ela dá uma flor. Aí daqui a pouquinho daquela flor você começa a ver aquela azeitoninha nascendo. Não sei se vocês já viram olivais, mas eu já tive a oportunidade de ver plantações de olivais. Gente, é uma coisa linda. Parece chorão. Já viram a árvore chamada chorão? Aqueles galhos, parece cabelo assim, né, caindo. Aquele mundaréu de olivais, e você vai chegando em época que vai dar o fruto, tem aquela flor linda, e vem aquele fruto, e do fruto que é a própria semente, o DNA, que vem de você mesmo. No teu filho, quando nascer, você vai ver lá o teu DNA, uau, parece com a mamãe, parece com o papai, é o misto dos dois. Ele carrega, olha a beleza que o Senhor faz na nossa vida. Os nossos filhos, eles são feitos a partir de nós. Estou falando no desenho geral, não tem nenhum problema com a adoção, ao contrário, também é um projeto tremendo de Deus, até porque nós fomos adotados em Cristo Jesus pelo Pai. Então a adoção é a maneira como nós fazemos. Mas a beleza dessa figura, desse rebento. E a oliveira, ela traz uma figura muito rica, porque a azeitona também é alimento,
uma azeitoninha no meio de uma salada, ou então de um aperitivo, ela tem um sabor especial. Mas também da azeitona, a gente tira o tempero, né? Um óleo, um azeite, né? Algumas nações, elas têm um hábito muito mais forte. Eu lembro uma época que eu fui visitar os parentes e fiquei hospedado dos parentes na Espanha. De manhã, eles colocavam o pão na mesa, a gente come pão com manteiga, né? Assim, gente mais simples, eu gosto de pão com manteiga, café com leite. E aí sabe o que eles faziam? Não tinha manteiga, era azeite. Azeite no pão. E é uma delícia. E eu fiquei na casa deles uma semana inteira comendo pão com azeite todas as manhãs. Por quê? Porque é um tempero gostoso. E azeite na comida faz toda a diferença. Os chefes que o digam. Mas não somente isso, mas o azeite era uma figura usada para as lamparinas. Então esses filhos que vêm como fruto desse desenho do Senhor, eles trazem esse composto maravilhoso de bênção, de alegria, de vida, de vigor, de renovo. Mas o texto fala uma coisa que talvez você não tenha observado tanto, eu quero resgatar. Os filhos ficam ao redor da mesa. Sabe que a gente vê hoje os pais ao redor dos filhos? E a gente vê a figura aqui dos filhos ao redor da mesa dos pais. Isso tem significado da posição de autoridade dos pais, da posição da ordem natural da vida, da posição dessa figura central de pais que abençoam. Pensa aqui comigo, os pais que hoje em dia se tornam reféns dos filhos e ficam lá ao redor, mimando, e aí criam filhos tiranos. E o Senhor aqui está dizendo que são os filhos que ficam ao redor da mesa. Isso me diz um pouco sobre a educação, sobre o relacionamento de amor que temos que ter com os nossos filhos. Qual é o tipo de pai, ou o tipo de pais que você tem sido? Quando a gente cruza essas duas maneiras de ser, nós temos que ser pais com ternura e pais com firmeza. Às vezes a gente entende que amor é só o lado da ternura. É o lado da ternura, mas é o lado da firmeza. Se a gente tem ternura, mas não tem firmeza, são pais permissivos. Deixa fazer o que quer. E dá uma vergonha, hein? Se a gente tem ternura, ou melhor, não tem nem ternura e nem firmeza, é a pior dos mundos. São pais ausentes, não estão nem aí com os seus filhos. Quando a gente tem firmeza, mas não tem ternura, aí se tornam pais opressores. É útil isso ou não? Você está entendendo? Talvez você tenha tido pais de alguma maneira assim, disfuncionais, e gerou complicações na sua vida. Mas a minha pergunta é, você como pai, você como mãe, você tem que entender isso, porque essa figura dos filhos ao redor da mesa, é a figura que balanceia tão bem a questão da firmeza e a ternura, e o ideal é justamente termos firmeza e termos ternura, e o composto disso são pais amorosos, que é o que o Senhor deseja no nosso relacionamento entre pais e filhos. Isso é tão sério no Antigo Testamento que, tanto da parte dos mandamentos, a gente vê que o único mandamento com promessa, você já sabe, é honrar pai e mãe. Mas quando o Antigo Testamento encerra, lá em Malaquias capítulo 4, o último versículo do Antigo Testamento, ele fala que vai enviar o Espírito de Elias. E o Espírito, que representa o Espírito Santo, vai converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Nós precisamos desse mover do Espírito Santo nas nossas casas, convertendo o coração dos pais, para não serem amiguinhos dos filhos, vocês que são pais, para converter o coração dos filhos, para não serem rebeldes, que acham que os pais estão errados em tudo, mas amarem, honrarem, respeitarem, aquilo que o pai e que a mãe têm de reflexo do Senhor, receba, não perca isso sobre a sua vida, e assim restaurar a família. O Espírito Santo de Deus, segundo
o texto de Malaquias, encerrando o Antigo Testamento, aponta para um desejo pulsante do coração de Deus. E aí a última dimensão é justamente a dimensão de uma família maior. Desse jeito vai ser abençoado o homem que teme ao Senhor, versículo 4, e versículo 5, que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida, e veja os filhos dos filhos. Ele traz uma figura maior. Preste atenção, que todo o Antigo Testamento diz respeito à família. Deus chama Abraão, que é conhecido como pai, do quê? Da fé. E ele fala assim: Abraão, em ti eu abençoarei todas as nações, porque o coração de Deus sempre foi que uma família fosse bênção e reflexo para toda a sociedade. Então a relação de pai com filho, com irmão, com primo, com tio, com avô, com avó, sempre esteve presente. A gente às vezes se esquece que Israel é uma nação, sim, mas é uma grande família. Eram 12 irmãos, que são 12 tribos, filhos de um único pai, e ali vai mostrando o desenho de Deus. E aí quando ele faz essa pintura, fala: olha, núcleo familiar começa com marido e mulher, vivendo bem, em harmonia, a conexão perfeita dos pais com filhos, beleza, esse pacote é maravilhoso. Aí isso vai se conectando numa família maior. Esse é o desejo do coração do Pai, que formou em Cristo Jesus uma única família, para vivermos o quê? Em prosperidade. Não existe prosperidade se os meus sobrinhos não prosperarem, se os meus tios não tiverem todo o conforto ou a necessidade suprida. Eu não posso simplesmente querer prosperar e ignorar essa família que Deus me colocou e me inseriu nela. Isso é o coração de Deus pulando. Isso dá sustentabilidade, porque, pensa aqui comigo, o que resolve o problema desse mundo? É um governo? É um sistema político? É um regime? É um pacote? É uma decisão que vem de Brasília? Não. O que resolve o problema do Brasil nasce dentro das famílias. Assim como o que tem adoecido a nossa nação é porque a família está doente. Mas é um tempo de restauração, de cura, de milagres acontecendo, e nós temos que orar e temos que nos consagrar desta maneira. E assim, sustentabilidade, não somente na família, mas em toda a nação e por onde passarmos. Para quê? Para fechar com a palavra maravilhosa. Quando isso acontece, há uma paz. Essa paz irradia, essa paz inspira, essa paz torna-se desejável. Você quer saber? Uma família que se ama, ela fala mais alto do que um pregador com o microfone na mão. Uma família que se ama e que se entende, que se respeita e que se acaricia, ela vai se conectando na família maior, ela vai se conectando na família da fé, e ela vai gerando um ambiente de paz, ela vai invadindo ao ponto de as pessoas falarem: eu olho para a minha história e eu quero essa família, eu quero o que tem em vocês. O testemunho mais eficaz nosso como igreja, nesse amor e nesse ambiente, ele vai naturalmente irradiando, e as pessoas vão desejando. O que acontece na vida de vocês? Eu quero para a minha vida. Por isso a paz, ela vai se espalhando, e o salmista traduz: a paz, ela vai sobre todo Israel. Paz seja sobre o Brasil, família de Deus seja restaurada, porque nós somos os canais para trazer a paz sobre esta nação. Esse é o testemunho, isso irradia, isso impacta, isso transforma a sociedade ali fora, e é isso que nós desejamos. Vem, Senhor, e derrama a tua paz. Vem, Senhor, e derrama sobre as nossas vidas, nos faça esse testemunho presente na nossa geração hoje. Vamos cantar juntos isso como uma oração ao Senhor. Vem, derrama a paz
tuas bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Ó Pai, vem derramar paz. Conserta, Senhor, o relacionamento dos casais. Derrama, Senhor, o entendimento que vem do teu coração, uma capacidade de retornar não somente a uma intimidade física, mas uma intimidade na alma, uma intimidade espiritual que se torne inquebrável. Restaura, Senhor, os relacionamentos de pais com filhos. Derrama a tua paz. Muitos lares têm vivido debaixo de guerra, declaração de guerra entre filhos, rompendo com pais. Não, Senhor, nós queremos que o Senhor reverta isso. Venha, Pai, vem e se manifeste, e na nossa família maior, na nossa família da fé, venha, Senhor, produzir algo novo, algo estimulante. Nesses tempos de isolamento, Pai, nós queremos, Senhor, aprofundar as nossas conexões, porque nós estamos sim, às vezes cada um na sua casa, mas nós podemos estar conectados com o nosso coração, podemos estar ligando, podemos estar nos conectando de várias maneiras. Senhor, venha, restaure isso, faça desse tempo um tempo de cura, um tempo de milagres dentro das casas, das famílias no Brasil. E assim, Senhor, que o teu nome seja exaltado e haja testemunho, e, Senhor, as pessoas te conheçam através das nossas famílias. Restaura, Senhor, aquilo que está sendo quebrado, aquilo que por alguma razão não está bem fundamentado, aquilo, Senhor, que virou uma fissura e que está querendo ter uma invasão das trevas. Em nome de Jesus, nós dizemos, Senhor, venha trazer uma ordem aos teus anjos para protegerem as casas contra os ataques do inferno que querem destruir os relacionamentos, e nós tomaremos o cuidado de dar somente ao Senhor a honra, a glória, o louvor para todos sempre, Senhor.